Oi, estamos de volta aqui da AgroTeams 2021 100% digital e eu quero te lembrar que hoje tem live show. Já prepara aí sua roupa para ficar em casa curtindo essa live que hoje é com Guilherme Santiago e também com artistas do Tocantins. Já entrou aí no nosso site www.agroteams.to.gov.br, participa com a gente, deixa seu comentário. Ontem nós tivemos aí um sucesso aqui de visualizações, 35 mil visualizações, mais de 1.600 inscritos e eu quero aumentar esse número. Então compartilhe o link aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Como você sabe, o tema desse ano é Agro 4.0. Tecnologia no campo. E aí, eu tenho novidades aqui para vocês. Olha, vamos falar de crédito fundiário? O jornalista Cristiano Machado tem mais informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil. É com você, Cris. De volta para mais uma entrevista na AgroTeams 2021. E eu trago agora a participação do Kim Carlos Gomides. Ele é diretor de Tecnologia, Pesquisa e Inovação do Ruralteams. Ruralteams que desenvolve um trabalho muito interessante no chamado CTC Agro. O que é o CTC Agro, Kim? O CTC Agro ele vem cumprindo uma função, um desejo, um sonho dos extensionistas rurais no estado de Tocantins. Há muito tempo a gente desejava ter um centro de formação, um centro onde a gente pudesse desenvolver as unidades de referência, de tecnologia, e onde a gente pudesse construir uma estrutura para capacitação, treinamento, desenvolvimento de ferramentas. Então, o CTC Agro é todo um complexo de salas, infraestruturas de alojamento, para que a gente possa, tem biblioteca também, para que a gente possa desenvolver essas estruturas de capacitação, onde a gente vai formar produtores, alunos, técnicos, e trazer e deixar à disposição deles todo o conhecimento e tecnologia disponível em todo o Brasil e no mundo. Kim, aproveitando a experiência sua, de quem está diretamente trabalhando com os produtores e as produtoras rurais do Tocantins, gostaria que você falasse sobre como o trabalho de extensão pode apoiar a dinâmica da retomada no pós-pandemia. Essa é uma pergunta interessante, porque nós estamos vivenciando hoje todo um cenário de dificuldades, o milho passando aí da casa dos R$ 83, R$ 85 em plena safra. Então a gente vislumbra para um futuro uma dificuldade de abastecimento para os animais, para as cadeias que são importantes que chegam à mesa do brasileiro. Nessa situação a gente tem condições de trazer para o produtor alternativas para reduzir o custo dessas unidades, dessas cadeias, de forma que ele consiga ter produtividades mais elevadas e dentro desse contexto, desse cenário, buscar com que essas famílias combatam efeitos difíceis, como efeito sanfona, boi sanfona, a falta de alimentos para esses animais e tem esse dinamismo, todo esse trabalho. A extensão rural também vem buscando trazer para a realidade do Tocantins culturas e cadeias que aqui não são desenvolvidas, porém a gente tem um consumo muito alto aí, Cristiano. A gente fez uma pesquisa muito embasada na estrutura do consumo, principalmente de Palmas, no Ceasa. A gente analisou quais as cadeias que têm o maior consumo, o maior volume, e em cima disso a gente está trabalhando estratégias para que essas cadeias tenham produção aqui, organizadas em arranjos, em estruturas, e esse produtor possa ter competitividade também, ter ganhos mais interessantes, gerando renda para o nosso produtor. Que é o fundamental, Isso. Sobre tecnologia, cada vez mais tecnologia tem sido auxiliar do produtor para a melhoria ali da sua atividade, a produtividade, enfim. Agora, como fazer com que o produtor possa aderir ainda mais a esses tipos de ferramentas? Esse é um ledo engano que a gente às vezes tem culturalmente de achar que tecnologia precisa ser algo caro. Nem sempre, muitas vezes a gente tem algumas alternativas bastante pertinentes e inteligentes. Temos buscado trazer para o produtor tecnologias sociais que assegurem a transformação e a redução dos seus custos, de forma que ele possa intensificar essa produção. Aqui no Tocantins tem surgido muitas demandas, principalmente por conta do clima, das adversidades climáticas.
Então, algumas cadeias que a gente está introduzindo, está sendo desenvolvida aqui no estado, nós estamos tendo problemas de incidência solar muito alta. E aí a gente tem buscado alternativas, como a própria arborização, né, o sombreamento, reduzindo o impacto da incidência solar, gerando produtividade e trazendo um microclima, um ambiente melhor para essas culturas, diversas culturas que a gente está trabalhando. Também a questão da compostagem, da estruturação do solo, trazendo um perfil de solo mais estruturado, buscando, inclusive, trabalhar, né, de forma organizada, usando as análises de solo, todas as estratégias técnicas que possam viabilizar esses cultivos, essas criações para o estado, trazendo conforto, bem-estar e também qualidade para o trabalhador rural. E de que forma a inovação está cada vez mais presente na extensão rural, Kim? Nós temos buscado agora recursos, né? Tem um projeto até 4.0. O Ministério está disponibilizando um recurso para o Rural Teams, para compra de equipamentos, estruturação, né, da plataforma, revitalização da estrutura técnica de informática, para que a gente possa trazer ao produtor alternativas mais viáveis e mais rápidas, de impacto mais incisivos, construindo canais de comunicação mais efetivos e também trazendo uma linguagem um pouco mais moderna e mais impactante, mais direta. Então, nós também temos mudado o jeito, né, de comunicar com o produtor, visando que ele tem hoje ferramentas, né, dispõe de ferramentas, principalmente da internet, smartphone e computador, para que a gente possa colocar e gerenciar melhor essas propriedades, com informações climáticas, com diversas tecnologias que a gente possa trazer esse produtor e colocar à disposição essas ferramentas gerenciais. Kim, muito obrigado por sua participação aqui na AgroTeams 2021. Em seu nome, eu quero parabenizar a todos os servidores do Rural Teams. Esse trabalho de extensão rural, que é o contato direto com o produtor, ele é fundamental para o crescimento econômico, a melhoria da condição de vida e, verdadeiramente, a transformação das vidas no campo. Kim, parabéns e muito obrigado, viu? Gratidão, obrigado, parabéns a todos e parabéns à Secretaria e ao Governo do Estado pela realização do evento. E obrigado, Cristiano, pelo convite. Nós estamos sempre à disposição. O Rural Teams está de portas abertas para atender o produtor e toda a sociedade. Legal, que prazer sempre falar contigo. Retornamos aos estúdios e voltaremos durante a programação da AgroTeams 2021 com mais uma entrevista, mais fatos importantes e relevantes para as mulheres e homens do campo tocantinense. Obrigada, Cris. Na verdade, a gente viu aí que você trouxe informações sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Rural Teams no Centro de Treinamento e Capacitação em Tecnologia Agropecuária e Extensão Rural. Muito obrigada, Cris. Você volta a qualquer momento. E a gente segue aqui do estúdio com a palestra Pecuária Sustentável, um pacto para o futuro. Conosco no estúdio estão Érica Jardim, médica veterinária da SEAGRO, senhor DR Rosa Santana, que é secretário executivo da SEAGRO. Temos também no link conosco, aí ao vivo, Caio Penido, presidente da IMAC, do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, André Sório, consultor internacional de pecuária intensiva agrotecnológica, e Eduardo Cruzeta, que é pecuarista e presidente da Associação Brasileira da Pecuária Orgânica. Eu quero testar os links. Bom dia, bem-vindos todos, como estão? Quem está no link nos escuta bem, nos vê? Podem falar conosco? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Estamos sim, perfeitamente. Perfeito, bem-vindos. Então agora a gente toca daí do estúdio Agrotec com o senhor DR. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais esse painel, um tema tão importante. Estamos aqui com a Érica, nossa colega e médica veterinária da SEAGRO, que vai conduzir. Quero agradecer a presença do Dr. Caio Penido, do André Sório, da Consultoria e Pecuária, do Sr. Eduardo Cruzeta, de todos que nos acompanham, dos agricultores e produtores rurais do nosso estado de Tocantins, e passar a palavra para a doutora Érica, que vai conduzir com muita sabedoria esse painel. Obrigada, DR, e é com muita satisfação que eu recebo os nossos amigos, Dr. Caio, presidente do IMAC, do GTPS, é um prazer recebê-lo aqui no Tocantins novamente, infelizmente ainda de forma virtual, né? Mas quem sabe ano que vem, todos vacinados, possamos estar juntos presencialmente.
André, meu querido amigo, né, da consultoria Pecuária Online, que já esteve aqui no Tocantins diversas vezes, né? E mais uma vez contribuindo conosco aqui do Tocantins, na Agrotins. Muito obrigada pela sua presença. E pela primeira vez, né, a gente recebe o Eduardo, presidente da Associação Brasileira de Pecuária Orgânica. E é um prazer recebê-lo, Eduardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E a gente deseja um painel e uma discussão bastante produtiva e sustentável para a nossa pecuária. Sejam muito bem-vindos e a gente passa a palavra, então, para o doutor André para fazer a sua primeira intervenção. Muito bom dia, é uma grande satisfação sempre estar com as pessoas do Tocantins, é um estado que tem a inovação no seu DNA, a tecnologia no seu DNA, e, claro, a gente quer também que tenha a agroecologia dentro das suas possibilidades de produção e de desenvolvimento. E é justamente a apresentação que eu farei hoje, tocando em alguns pontos importantes para que nós tornemos a pecuária cada vez mais produtiva, mas também cada vez mais sustentável. E olha aí, já sou eu apresentando, muito bem. Então, eu quero justamente falar sobre a possibilidade e os desafios que se tem quando a gente quer transformar a pecuária de uma atividade convencional, que ocupa muita área, produz alimentos de altíssima qualidade, nenhum alimento tem mais qualidade do que carne, do que leite, mas que tem seus desafios de se tornar uma atividade inserida dentro do que se espera para o futuro e cada vez tendo mais eficiência na utilização dos seus recursos e cada vez trazendo mais retorno para o pecuarista e para a sociedade. Próximo. Então, a complexidade da pecuária é algo sempre importante de se entender quando se discute produção de bovinos a pasto. Pode adiantar próximo aqui para... A gente tem duas situações que se complementam, que é a resiliência do pasto, quer dizer, as plantas de pastagem, as gramíneas que os bovinos pastam, elas são altamente resistentes a um momento de excesso de chuva e depois passam 5, 6, 7 meses sem nada de chuva e continuam vivas e continuam produzindo no próximo ciclo. E em cima dessa planta, a gente tem os bovinos, que são animais excepcionais, que justamente têm a capacidade de transformar uma fibra de baixa qualidade alimentar para nós, humanos, nos alimentos mais ricos, que são a carne e o leite. E o bovino suporta essa variação também de um momento com um pasto de alta qualidade e outro momento com um pasto de baixa ou baixíssima qualidade. Então, ambos, tanto pasto quanto animal, conseguem suportar solos ruins, ambientes complexos, relevos difíceis, onde a agricultura seria impossível. E um influencia o outro. Quer dizer, o solo influencia a planta, que naturalmente influencia o animal que se alimenta da planta, no caso o boi e a vaca, que influenciam o solo através do seu pisoteio, através do seu esterco, né? Os ruminantes vivem em cima do local onde se alimentam. Próximo. E isso, próximo, por favor. E essa questão, né, também nos leva ao outro desafio. Quer dizer, a gente tem uma produção de pasto que ela não vai ser colhida por máquina, ela vai ser colhida por um bovino, por um animal. E dentro dos desafios de quem quer fazer pecuária intensiva agroecológica, está justamente em direcionar essa colheita, chamado pastejo, para que os bovinos consumam, quer dizer, colham o máximo de pasto possível daquela produção, para a gente não ter desperdício.
porque o pecuarista tem essa complexidade final, né? Se produz pasto e tem que ser um ótimo produtor de pasto, mas o que ele vai vender são animais pro abate, quer dizer, vai vender carne ou vender leite. Então a gente tem uma complexidade na pecuária que a agricultura não enfrenta. Próximo. E sabendo disso, pode adiantar todo esse slide, por favor. Disso aqui, a gente usa uma ferramenta muito prática, que está ao alcance de todos os pecuaristas à utilização, os chamadas 4 leis do pastoreio racional. A gente tem 2 leis que se relacionam ao pasto, lei do descanso e lei da ocupação, e 2 leis que se relacionam aos animais, lei da ajuda e lei dos rendimentos regulares. São leis que foram estabelecidas há 70 anos e que são usadas amplamente no mundo, e se alguém não conhece, está aqui na tela uma ferramenta super prática para o pecuarista começar a utilizar amanhã de manhã na sua fazenda e já ter resultados significativos. Quer dizer, traduzindo as leis, né, muito rapidamente, a lei do descanso demonstra como o pasto precisa descansar para poder expressar sua produtividade, como o gado precisa, que é a segunda lei, ficar o mínimo de tempo possível em cima da pastagem para não esgotar esse pasto, essa planta. Por outro lado, como nós vendemos animais, a gente tem que conhecer as exigências de cada lote para poder alocar as áreas de pastoreio dentro da propriedade para esses animais. E também, do ponto de vista dos animais, quanto menos tempo permanecerem num pasto, maior vai ser a sua ingestão de matéria seca e, portanto, maior vai ser o seu desempenho. Próximo. E em cima disso aqui, para poder adequar essas condições tropicais, também foi estabelecida a chamada 5ª lei, que é o planejamento alimentar. Isso aqui já é uma modernidade do final dos anos 1980, começo dos anos 90, que a gente consegue olhar a propriedade através de um perfil alimentar, onde se olha o longo prazo, tomando decisões estratégicas, se faz um orçamento alimentar que permite tomada de decisões táticas num horizonte de 3 a 4 meses, e o plano de pastoreio, que é toda essa ciência traduzida numa linguagem simples que vai chegar na mão do vaqueiro. Próximo. Me permita explicar rapidamente aqui um perfil alimentar. Pode colocar todo o slide na tela que fica mais fácil. O que é um perfil alimentar? A gente tem uma oferta de pasto que varia mês a mês, influenciada basicamente, no nosso caso tropical, pelo fato de ter chuva ou não ter chuva. E temos uma necessidade do gado que varia ao longo do ano em função, por um lado, do animal aumentar o seu peso, ou no caso do gado de cria, pelo fato das vacas estarem prenhas, vazias, paridas em lactação. Quando a gente cruza essas duas informações, se tem o chamado perfil alimentar, que permite uma decisão estratégica de entendimento de quando vai sobrar pasto, quando vai faltar, e de que maneira cada propriedade vai estudar as formas de superar esses gargalos, diminuindo desperdício e diminuindo também os momentos de falta de comida. Próximo. Quando a gente vem para a decisão tática, o orçamento alimentar, o que se nota? Apesar do perfil mostrar a possibilidade de uma decisão estratégica, quando a gente trabalha com o mês a mês de uma propriedade, nós vamos encontrar a situação de que cada ano tem uma história de chuvas diferente. Tem anos que chove mais, anos que chove menos, anos que a seca começa antes da hora, anos que a seca termina antes. Então, isso tem que ser adaptado. Então, cada ano tem uma história diferente que vai precisar ter uma capacidade de reação do pecuarista para esse fato. Aqui a gente exemplificou nos anos de 2019 e 2020, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, vejo como tem uma diferença na quantidade de pasto ofertado. E a demanda permanece a mesma, porque aquele lote de vacas, que é o nosso exemplo, segue o mesmo
com o seu ciclo de estação de monta, nascimento de bezerros, desmama e etc. Próximo. Para poder complementar o orçamento alimentar, é muito importante também que se entenda, além da quantidade de comida disponível para os animais, a qualidade dessa comida. E a qualidade se mede basicamente em termos de proteína bruta, em termos de energia metabolizável e em termos de fibra disponível para ingestão. Então, quanto maior a qualidade do pasto, mais o gado ingere. Quanto mais proteína, menos fibra e mais energia tiver numa pastagem, mais o gado ingere, e se o gado come mais, naturalmente, a tradução é mais produção de carne, mais produção de leite. Então, a gente tem que monitorar quantidade de pasto e qualidade de pasto com frequência. Próximo, por favor. E nós utilizamos isso, aqui só para mostrar, pode encher o slide, por favor. Aqui, ó. Veja como um boi que come 6,9 quilos de matéria seca ganha 200 gramas somente de peso vivo por dia, e esse mesmo boi, se comer apenas 1,2 quilos a mais, 8,1, portanto, vai dobrar o seu ganho de peso. Então, os ajustes são ajustes bastante próximos, e não é fácil, se a gente quiser fazer algo realmente contemporâneo, realmente de futuro, contar simplesmente com o olho, né? A gente vai ao campo e diz, aqui cabe 100 cabeças, aqui cabe 90 cabeças. Isso pode nos trair nessa questão da observação, porque são muito próximos o ponto onde o gado ganha bastante peso e onde ele ganha bem menos peso. Próximo. Então, o que a gente está utilizando para poder monitorar o pastoreio intensivo agroecológico são medições via satélite, utilizando imagens processadas que nos permitem, através da visualização de comprimentos de onda visível e invisível, saber quanto de pasto tem em cada piquete. Aqui a gente está vendo, num exemplo, vários piquetes, onde se nota que tem algumas áreas que estão com um verde mais intenso, que significa determinada quantidade de pasto, e outras áreas que estão amarelas ou vermelhas, que significam quantidades bem menores. Isso aqui é uma forma visual, e a gente olha, na verdade, a quantidade, né? Isso aqui aparece uma planilha com o número efetivo da quantidade de matéria seca. E isso aqui são medições que são feitas na propriedade inteira, com pixel, quer dizer, quadrados de 10 metros por 10 metros, 100 metros quadrados, e cada piquete que vocês estão enxergando é a soma dos seus vários 100 metros quadrados, até vai nos dar a possibilidade de saber essa quantidade. Próximo. E também sabemos a quantidade, simultaneamente, de energia metabolizável, mais um, de proteína bruta e de fibra em detergente neutro. Então, a conjugação dessas informações, pode passar, nos permite processar uma série de informações que vão permitir a tomada de decisão. Pode passar o próximo, por favor. Estamos nos aproximando do fim. Que vão permitir a construção de tomadas de decisão muito mais efetivas por parte do pecuarista para conseguir aproveitar a fundo o seu pasto. A gente não quer que o pasto, que é o que o gado no pasto ganhe 800 gramas por dia, 900, 1 quilo por dia. Então temos que entender de que maneira vai se trabalhar esse processo, e aí nós temos trabalhado para tornar isso cada vez mais fácil de usar por parte do pecuarista. Próximo, por favor. Né? De maneira que se consiga ter um retrato, mais ou menos a cada 5 dias se renova esse retrato, da quantidade de comida e da qualidade de comida, piquete a piquete dentro da propriedade, permitindo com isso que se tenha, aqui como um exemplo desse gráfico, a gente tem aqui o percentual de produção de energia, de proteína, de fibra e de quantidade de comida, piquete a piquete, é só ir clicando e sabendo e descobrindo essas informações, e num horizonte de tempo que for possível em cada propriedade, com atualizações, como eu já falei, de 5 em 5 dias, e a gente vai tomando decisão e vai sabendo quanto que o gado está se desempenhando. Próximo. Quanto que o gado está se desempenhando. E respeito essas perguntas, né?
Os valores que vêm do satélite permitem que a gente saiba quantos animais cabem num determinado piquete, ou num determinado módulo de piquetes, qual é o ganho de peso esperado nesse ciclo, atualizado cada 5 dias, como eu estou dizendo, qual é a carga instantânea, qual é a lotação, qual é a produtividade por mês, quer dizer, a gente puxa a parte da preparação dos dados para um número que vai ser acompanhado, e não um número que simplesmente vai ser depois medido e dizer, pois é, aconteceu. A gente está acompanhando para que isso não traga surpresas. Próximo. E fazemos isso todos os dias na prática. Aqui a gente vai ver, pode encher o slide aqui, vários exemplos de diversas propriedades, de diversos tamanhos, que nós trabalhamos buscando o aumento da eficiência de pastoreio, de maneira que isso se traduz em produção maior de carne e de leite. Próximo. Então, eu quero... esse próximo aqui eu não posso deixar de dizer, sigam as nossas redes sociais, Consultoria Pecuária Online, e se vocês forem aqui nesse www.consultoriapecuaria.com.br, vão poder baixar aquele livro eletrônico ali, Pastoreio Voisin, Guia dos Primeiros Passos. É um livro grátis para quem estiver nos assistindo. E agora quero agradecer a oportunidade de ter apresentado muito rapidamente esse processo de ganho de eficiência do pastejo, buscando o máximo de produção a pasto, e passo a palavra para os demais participantes do painel. Muito obrigado. Obrigada, André. E agora a gente passa para o Eduardo, para ele mostrar um pouco da experiência dele lá no Pantanal. Muito obrigado pelo convite, Érica. Obrigado, André Sório, Caio, Adenix, que acho que é assim que pronuncia, ou não. Mas, enfim, um alô para o povo do Tocantins, para os produtores rurais, um estado admirável, aí, dos mais novos do nosso país, né? E eu fico muito bem impressionado em ver como o estado avançou e evoluiu, né, nesses últimos anos. Uma pecuária, uma agricultura aí de alta tecnologia, com muita produtividade, muita coisa sendo feita e elaborada. E, bom, eu sou presidente da BPO, né, Associação Brasileira de Produtores Orgânicos. A BPO hoje ela tem um foco muito grande no Pantanal, aqui na nossa região, dentro do Mato Grosso. Eu sou pecuarista, né, engenheiro agrônomo e pecuarista, então, nessa região Pantanal. O Pantanal é uma região bastante desafiadora. Eu vou pedir para colocar a apresentação no quadro, aqui na tela. É uma região de muito desafio, é uma região, bioma dos mais conservados do mundo, né? Nós temos aí 86% de área conservada dentro do nosso bioma, e isso tudo, a grande diferença de outros biomas, eu acredito, né, e a gente entende isso, é que essas áreas conservadas, elas estão mais de 90% na mão da iniciativa privada. Então, são produtores rurais, fazendas que pertencem a famílias, a pessoas que estão na atividade, mais de 200 anos de atividade pecuária, né, já há um tempo bastante extenso, e assim mesmo temos, então, essa área toda preservada, fazendo uma pecuária produtiva, e temos uma legislação ambiental mais restritivas do Brasil, né? Então, temos aí ainda uma possibilidade de intervenção, porém das mais restritivas. Pessoal, eu não estou vendo a apresentação aqui na tela. Tá tudo? A gente está com um probleminha na sua apresentação. Se você puder ir falando, a gente está tentando resolver. Tá ok, sem problema. Vamos lá. Eu vi, então, de acordo aí com o nosso painel, eu vou falar um pouco da minha propriedade, da fazenda da minha família, a sua gestão desde 2009. É uma fazenda de Pantanal bem
vamos dizer, bem do que é o bioma, do que é a região nossa. São áreas grandes. O Pantanal ele é caracterizado por fazendas de grande extensão, né, com muito pasto nativo. É uma área que foi tradicionalmente ocupada pela pecuária, porque já é uma região de pastagens nativas de boa qualidade. Então, como eu disse, já há 200 anos, mais de 200 anos de atividade pecuária na região. Essa fazenda da minha família ela tem 11 mil hectares, aproximadamente 7 mil hectares de pastagem, e os outros 4 mil são áreas de cerrado ou áreas que são de uma pastagem de baixa qualidade, que eu diria uma pastagem com bastante uma savana arbórea, né? Seria uma savana arbórea aberta, então são áreas que têm muita área de muita brota cerrado pelo meio. Mas a maioria mesmo desses 4 mil é cerrado. E nessas áreas de pastagem, então, a metade é pastagem nativa e a outra metade pastagem plantada, pastagens naturais aí africanas, né, que a gente usa muito lá na nossa região, principalmente a almidícola, que é um pasto que é de baixa produtividade comparado com as outras pastagens, porém um pasto que se adapta à nossa região. E o Pantanal, a gente comumente, tradicionalmente, os índices produtivos são muito baixos. Até mesmo, eu diria que abaixo da média brasileira, que também é uma média baixa, né? Então, a gente tem lá, tradicionalmente, a produtividade aí... E outra coisa que é uma região de muita cria. Ela é propícia e ela tem características próprias que nos levam a ter a cria como atividade principal em todo. Nas bordas da planície pantaneira, que são as áreas que têm acesso melhor, estão mais próximas do Planalto, você tem uma área já que existe uma recria e até mesmo uma engorda sendo feita de maneira mais efetiva. Esse gráfico aqui, a gente mostra índices produtivos da fazenda. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas ele está com baixa resolução aqui para mim, mas a gente vê aqui, isso aqui é um gráfico que compara a nossa fazenda, que é essa barrinha verde, com um grupo de fazendas que participam desse programa, que é o Integra, que é um programa de monitoramento, controle, né, um software de gestão, que a gente já usa há mais de 5 anos. Aqui a barra amarela são a média de todas as fazendas que participam do programa, a barra roxa é as top fazendas, ou seja, de todo esse grupo de fazenda, acho que 30% das fazendas mais rentáveis, o índice delas é essa da barra roxa. E o vermelho são os top indicadores, que são fazendas que têm os melhores índices naquele quesito, mas não necessariamente são as mais rentáveis. Tá? Agora ficou ótimo, agora eu consegui ver. Então, aqui a gente está falando em GMD. A minha fazenda, o Sório até comentou ali, os ganhos de peso, o nosso GMD no ano passado. E outra coisa, todos esses gráficos aqui, eles se referem ao ano passado, e alguns gráficos eu já consegui atualizar os valores, porque a gente já fechou o trabalho de gado, mas ainda não fechou o lançamento e nem fechou a saída, a publicação desse material aqui, que deve ocorrer no próximo mês aí. O meu GMD, então, é 0,267, está bem abaixo da média das fazendas e dos top indicadores. Próximo, por favor. Isso devido, basicamente, à questão nossa de pastagem, as dificuldades que a gente tem com pastagem, tipo de pastagem, as grandes extensões também das nossas áreas. E para a gente conseguir evoluir nisso, aqui está esse próximo gráfico, ele fala do nosso ranking aqui em desfrute do nosso rebanho, está em 33%. Também ainda é um desfrute que pode melhorar muito. A gente está em busca dessa melhora, a gente já avançamos bem,
E onde eu vejo que a gente pode melhorar na nossa região é através, então, de melhoria no manejo racional das nossas pastagens. É tudo aquilo que o Sório colocou na palestra anterior, é o que se encaixa para a nossa realidade e o que a gente vem aplicando ao longo dos últimos anos e o que permitiu com que a gente atingisse índices muito bons, como vocês vão ver logo à frente. Comparando com as outras fazendas, nesses quesitos a gente ainda está bastante aquém, mas para a média nossa do Pantanal a gente já está bem evoluído. Próximo, por favor. Na questão financeira, isso aqui demonstra o preço, é um gráfico que fala do valor do preço da terra na nossa região. Está um pouco desatualizado, mas em proporção aos outros números, ele vai estar ok. Os valores estão desatualizados porque nos últimos 2 anos aí, o valor da terra deu uma subida grande no Brasil todo, né? Todas as terras produtivas, mas em proporção mesmo. Também, então, a gente tem aqueles índices. Um dos motivos, entre outros vários, que são distância, logística, dificuldade de acesso, dificuldade para a chegada de insumos, de pessoal, de toda sorte de dificuldades que a gente encontra lá. E aqui, proporcionalmente, dá para ver o valor da terra comparado com as outras terras produtivas e pecuárias do país. Próximo, por favor. Bom, aqui a gente já está falando num índice de retorno, um índice financeiro, também de retorno. Não está aparecendo para mim aqui, eu não consigo. Será que eu consigo mexer? Tá. Retorno sobre o capital de trabalho, que aí já começa a parecer mais interessante a situação. A nossa fazenda ela já tem um retorno, devido àquele valor da terra mais baixo e de outro, na verdade, capital de trabalho, a gente está falando sobre os bens móveis, né, o nosso índice ele já começa a ficar um índice interessante. Próximo, por favor. Já aquele índice anterior, acima da média das fazendas que participam do programa e já próximo dos top indicadores, dos top rentáveis. Esse índice aqui trata do valor comercializado nosso, né? Então o valor da nossa arroba comercializada aqui foi acima inclusive dos top indicadores, quer dizer, foi bem na linha dos top indicadores, e isso devido a uma coisa muito interessante, que é o nosso sistema de produção certificado, onde a gente tem aí, além da cria, que nos últimos anos a gente teve preços muito interessantes aí no quilo do bezerro desmamado, né? Todo produto nosso comercializado, ele recebe ou prêmio ou incentivo fiscal, ou os dois. Na verdade, o prêmio mais o incentivo fiscal, ou apenas o incentivo fiscal do governo do nosso estado, que reconheceu há 2 anos, instalou um programa de incentivo à pecuária pantaneira, e através de um protocolo de produção que a nossa associação aqui, a BPO, desenvolveu. É um protocolo que é certificado, que é reconhecido pela CNA, ele está assentado na CNA, reconhecido pelo Ministério da Agricultura. É um protocolo e ele é passível de certificação por uma empresa de terceira parte, né, por uma auditoria. Então a gente consegue auferir valores mais interessantes na nossa arroba produzida, seja naturalmente dos bezerros, que é o principal negócio da fazenda, mas também de todo animal nosso comercializado, os animais de terminação, que seriam os animais de descarte, né? Próximo, por favor. E a gente comercializa também animais top de linha, que são fêmeas de meio sangue angus, que são recriadas e terminadas a pasto, e a gente comercializa mais com pelo de orgânico. Aqui o nosso índice reprodutivo, um índice que nós tivemos muito problema no passado, né, que a perda entre a panhês e a desmama, que era de 14%, chegou até 16%. Nessa safra, nós já fechamos o número, veio para 11%. Isso já coloca a gente aí numa
numa posição muito interessante, muito avançada entre fazendas de pecuária de cria, comparado aqui com os nossos pares lá que participam desse programa de gestão. Próximo, por favor. Aqui é o nosso índice de fertilidade nas primíparas, que esse ano foi de 74%, e a média geral da fazenda foi 78%, que também demonstra que nós estamos aí em bastante sintonia com as top fazendas de cria do Brasil. Isso devido à nossa a consultoria, um trabalho muito, muito forte que a gente vem desenvolvendo aí através de consultorias. O próprio André Sorio, da Pecuária Online, me acompanha aí desde o início da gestão. Eu não coloquei seu nome aqui, Sorio, você já faz parte da equipe nossa lá da fazenda. Então, desde 2009, participa comigo, me acompanha, a gente troca muita ideia e as evoluções vêm sendo feitas desde lá. Próximo, por favor. Eu coloco esse gráfico para chamar a atenção para uma situação que hoje a gente vive na pecuária, especialmente na cria, né? Esse gráfico trata disso. Os praticados, a gente vive um momento muito efusivo, muito animador, mas já vivemos momentos parecidos no passado, né, de acordo com o gráfico aqui. Isso são ciclos, e a gente não pode esquecer que a gente precisa ter uma gestão muito, muito eficiente do nosso negócio, sob pena de quando a gente pegar um período difícil que já ocorreram muitas vezes no passado e provavelmente deve ocorrer no futuro. As pessoas acabam aí saindo da atividade, principalmente pessoas que entram na atividade de cria porque se animam, porque o preço está muito bom, e a pessoa busca porque ela faz uma conta lá e vê que é uma vaca, uma novilha, o retorno vai ser aquele, vai ser muito bom, e ele vai ter uma taxa de retorno extremamente alta. O que não é verdade se você considerar a nossa história. É preciso feito um processo aí bastante profissional para você não ter juízo ao longo do período. A atividade cria é uma atividade de longo prazo. Por favor, a gente prestar muita atenção nisso. Pessoal, meu tempo eu acho que está um pouco... Próximo slide. Alguém me fala sobre o tempo, por favor, daqui a pouco, se tiver um toque. Bom, eu queria mostrar nessa foto aqui um pouco do que é a dificuldade que a gente passa no Pantanal. Tá? Então, é uma região que tem época de enchente muito forte, a gente passa por períodos de enchente, de águas, muita chuva, as estradas ficam péssimas, praticamente, na verdade, não tem estrada, né, o off-road, daí, né, são regiões que a gente conta com grande parte do nosso ecossistema lá desprovido de acesso de estradas, somente temos estradas sendo feitas e o governo nosso vem se empenhando muito em fazer, mas que nos proporciona um acesso ainda restrito. Isso aqui foi dentro da fazenda. Próximo, por favor. Nesse dia a gente atolou a caminhonete dando uma volta para ver a fazenda e andamos 15 quilômetros praticamente dentro d'água. Nós viemos investindo muito ao longo dos anos em treinamento da nossa mão de obra. Então o pessoal vem... Próximo, por favor. Nossa equipe de consultoria lá faz todos os anos, a gente faz pelo menos 2 treinamentos da parte nossa de manejo reprodutivo. A gente investe muito também em treinamentos aqui para todos os funcionários, para as mulheres da fazenda, né, as mulheres dos nossos colaboradores. Aqui nessa foto a minha esposa fazendo uma intervenção aqui numa prática terapêutica. A gente tem muitos especiais também, onde reunimos os vizinhos e a equipe nossa, o pessoal joga bola, tem brincadeira com cavalo, com corrida de cavalo. Próximo, por favor. Para a gente conseguir atingir aqueles índices produtivos, nós fizemos um grande investimento, né, nos últimos 10 anos em rede de abastecimento de água,
informação de pasto, divisão dessas áreas de pastagem, de forma a você conseguir fazer esse manejo, essa colheita eficiente do pasto, de forma a aproveitar o melhor possível, também não deixar a pastagem, não deixar os animais comerem pasto passado, quer dizer, a busca incessante por essa melhoria. Isso só é possível quando você consegue ter água localizada em pontos estratégicos dentro da fazenda. E para isso, então, próximo, por favor, a gente conta com uma retenção aí, são cerca de 30 quilômetros de tubulações. Próximo slide, por favor. Cerca de 30 quilômetros, uma área de 1.500 hectares, toda ela abastecida por um reservatório. Pode dar um toque, que é um videozinho. Aqui, esse reservatório, nós fizemos um sistema de bombeamento, de abastecimento do reservatório com energia renovável, com placas solares e uma bomba muito eficiente, que coloca aí para a gente 50, 60 mil litros de água por. E depois que eu fiz a instalação desse sistema, eu só tive um arrependimento, que foi não ter feito ele antes, sabe? É uma coisa que a gente realmente minimiza muito, muitas situações. Próximo slide, por favor. Aqui eu estou mostrando algumas adaptações que a gente fez no nosso sistema de cerca elétrica dentro da fazenda. O Sório sempre comenta isso comigo, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. É um sistema onde você instala esses isoladores em uma barra de ferro que foi fixada num postinho de outro. Ele acaba ficando muito barato. Hoje o ferro, o aço está muito caro, né? E o pó de eucalipto ainda tem um preço interessante, então a gente fez essa adaptação, e isso aí facilita muito, mas muito mesmo, a manutenção das cercas elétricas. Se você precisar montar, desmontar, fazer alguma coisa no meio da cerca, você não precisa desmontar a cerca inteira, soltar o arame lá nos esticadores. Próximo slide, por favor. Então, eu queria mostrar isso. A gente vem trabalhando com o sistema de pastagem ecológica também, implementação de pastagem ecológica na propriedade. É um sistema onde você o pasto sem fazer a derrubada completa, aquela coisa que eu chamo. Então, próximo slide, por favor, a gente preserva aí uma grande parte da vegetação arbórea em pé. É uma forma de a gente aprender a mexer com aquela pastagem suja, né? Mas é uma forma de pastos aqui extremamente produtivos, né? Nesse caso, um mix de Massai, Piatã, Dictioneura, um pouco de estilosantes. E são 16 piquetes manejados de forma bastante intensiva e eficiente, um corte muito eficiente. E aqui nós estamos vendo a gente usa muito esse piquete para fazer recria e engorda de fêmeas meio sangue angus que são orgânicas, né, animais certificados orgânicos. Próximo slide, por favor. Aqui demonstra o sistema que nós estamos ajustando agora para essa formação, que é usando um triturador florestal, aí, no caso o Tritucap, onde você entra triturando essa vegetação subarbustiva e arbustiva, preservando as árvores maiores, e depois a gente entra com a pastagem dessa área. Próximo slide, por favor. Entra com plantio de capim nessa área. A gente tem utilizado também ferramenta que para a gente é nova, e na verdade está crescendo muito nos últimos anos, que é os bioinsumos, né? Agricultura biológica, a utilização aí de bioinsumos, muitos resíduos on-farm, que a gente faz a multiplicação dos nossos micro-organismos nativos, também que já são recomendados aí pela Embrapa, para principalmente solubilização de fósforo e fixação de nitrogênio. Próximo slide, por favor. Esses bioinsumos, eles nos ajudam muito na questão de logística, porque na minha fazenda, lá na nossa região no Pantanal, o custo de frete para transporte de qualquer insumo é altíssimo.
Então, principalmente devido à distância e à falta das estradas. E no caso dos insumos, a gente consegue produzir lá dentro o nosso insumo com baixíssimo custo de transporte para trazer até a própria, só mesmo o custo lá dentro. Próximo slide, por favor. Aqui eu mostrei uma obra do estadual nosso trazendo estrada para a nossa região. Mas dessa estrada, passar próximo à minha fazenda, dessa estrada até a minha fazenda, eu ainda vou ter aproximadamente 40 quilômetros off-road, que é sem estrada, pelos caminhos pantaneiros lá. Próximo slide, por favor. Próximo. E coisa que a gente vem buscando olhar muito então, da educação para os filhos dos nossos colaboradores. Slide, por favor. Aqui foi uma escola modelo que tem na região do Pantanal, fica lá no Pantanal. Próximo slide, por favor. Já vamos encaminhando para o fim. Eu coloquei aqui alguns itens que eu considero, fazendo uma tempestade de palpite, né, de ideias, e são áreas onde a gente pode diversificar a nossa atividade pecuária, diversificar a atividade produtiva da nossa fazenda, melhor dizendo, mas observando que sempre a partir da pecuária, a pecuária sendo a base do nosso negócio, porque na pecuária é uma tradição que a gente já sabe fazer e que a gente tem acesso aí a tecnologias que proporcionem com que a gente faça essa pecuária com muito mais eficiência, conforme eu mostrei lá nos primeiros gráficos, e eu acredito muito que com o que a gente vem fazendo nesses 2 anos, espero uma oportunidade aí ter números muito mais interessantes, principalmente de ganho de peso e produtividade, mostrar. Aqui itens como apicultura, artesanais com madeira, agroturismo e ecoturismo, sistemas de integração da pecuária com floresta, com as nossas espécies nativas do cerrado, castanhas, madeiras de lei, frutas de cerrado aí. Perfeitamente a gente consegue ter isso no nosso sistema produtivo. A adubológica que eu comentei ali, a gente já vem fazendo, aumentar a produtividade dos nossos pastos, e o rebanho, através do uso de insumos biológicos, baixíssimo custo, a produção de carvão ecológico, pirolenhoso, que é uma oportunidade para nós também, a eficiência produtiva que a gente vem fazendo na busca aí do incessante dos nossos, evolução do nosso negócio, do cerrado, suinocultura a campo, né, suinocultura a pasto, com possibilidade de produzir produtos aí de altíssimo valor agregado, altíssima qualidade, muito demandados por nichos de mercado premium no Brasil e fora do Brasil. Ovinocultura, que sempre é um ponto que a gente tem em mente que pode avançar, e os pagamentos de serviços ambientais, que está na ordem do dia. Falei muito pouco disso, o nosso incentivo fiscal que a gente já tem, e o prêmio que a gente recebe pelo produto certificado nosso, orgânico, ou o produto sustentável do Pantanal, que é o nosso outro protocolo, se encaixam nesse item aqui. Ele está por último ali, mas é um item extremamente importante para o nosso negócio, e eu acredito onde a gente tem muito a avançar. Através dos PSAs, principalmente, você consegue estimular, fazer o produtor avance na sustentabilidade sem através de punições ou de leis restritivas ou de coisas nesse sentido, que eu não acredito nisso, a nossa instituição não acredita nisso, a BPO, a gente acredita que o produtor ele tem em si o caminho da sustentabilidade, mas de uma forma livre, de uma forma que seja através de estímulos aí do próprio mercado, né? Próximo slide agora, já para encerrar, queria deixar o meu agradecimento a vocês, me estendi um pouquinho no tempo, peço perdão. Aqui está o meu telefone, meu contato de WhatsApp, Instagram, e meus filhos aqui, a próxima geração, meu pai que está do bastão aí da fazenda, do nosso negócio,
mais acompanha de perto todo o desenvolvimento, e que a gente quer deixar uma mensagem para o desenvolvimento do nosso negócio. Nós precisamos acreditar muito, fazer o que tem que ser feito e trabalhar pela sucessão no nosso negócio. Um abraço a todos. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Eu queria só aproveitar aqui e falar para o Ricardo Lopes, que deixou no chat uma pergunta. No final da apresentação do André, ele mostrou lá como é que você pode baixar o livro e ter acesso a essa planilha que você perguntou lá no chat, tá? Tá, Ricardo Lopes, tá bom? E aí eu passo a palavra para o Caio, para a sua apresentação. Olá, gente, Érica, DR, prazer aí estar no AgroTeams, infelizmente virtual esse ano ainda, mas espero que ano que vem a gente possa estar presencial. E parabenizar aí a apresentação do Cruzeta e do André, muito bacana, eu acho que me deu até um mote aqui para entrar no meu bate-papo. Eu não vou ter apresentação. Eu estou hoje na presidência do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que a gente tem essa missão de promover a carne de Mato Grosso nos mercados aí do Sudeste, da Ásia, do mundo todo. Estou na presidência do GTPS também, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Essa aqui provavelmente minha última apresentação como presidente do GTPS, final do mês, dia 1º de julho, vai entrar uma nova comissão, então vou tentar fazer um link aqui um pouco das duas apresentações com essa minha articulação. Me vejo hoje como um articulador do agro, aí, da pecuária, um comunicador, trabalhando nessa questão da imagem. Isso me levou a trilhar esses caminhos e estar hoje na presidência dessas duas entidades. Então, no GTPS, nós temos 6 categorias, sendo que 2 foram representadas aqui. A categoria dos pecuaristas, né, que o Cruzeta apresentou bem aí os desafios do produtor no Pantanal, e a categoria insumos e serviços, que são as indústrias de insumos e prestadores de serviços, como o André. E eu, antes de entrar no GTPS, antes de entrar nessas articulações, eu estava muito nessa agenda do produtor, né, e também das empresas que fornecem insumos para as fazendas, dos prestadores de serviços, consultores aí das fazendas. A gente vive na agenda brasileira, né? Qual que é o nosso desafio? Um pouco isso, tudo que foi apresentado, né? Qual que é o nosso pacto para o futuro, né, de uma pecuária sustentável? A gente passa aí por planejamento, profissionalização, você tratar a fazenda, você vê na apresentação do Cruzeta, indicadores de gestão, né, você começar a analisar a fazenda como um negócio maduro. Você pode profissionalizar com profissionais de fora, mas também a profissionalização com a própria família é importante. Questão da genética, investimento em solo, bem-estar, tecnologia, a questão da sucessão, são todas questões aí importantes, os desafios da porteira para dentro. Seguir a legislação ambiental, trabalhista, fundiária, sanitária. Quer dizer, a gente tem uma agenda forte de intensificação. Esse que é o nosso compromisso como produtores rurais, né? A gente tem algumas margens aí no Brasil, algumas que eu vejo como grandes oportunidades para a gente se consolidar como referência em produção sustentável, porque nós temos o que ninguém tem, nós temos biodiversidade. O Brasil tem mais de 60% do seu território com biodiversidade, isso tem que se tornar uma vantagem competitiva aí para os seus produtos do agro, inclusive a carne. O que mais nós temos? Nós temos a questão do carbono. Tudo que se fala em relação a carbono para o Brasil é oportunidade. Por quê? Nós podemos ainda reduzir a idade de abate do nosso gado, produzindo menos emissões por arroba produzida de gás do efeito estufa, de carbono. Nós temos ainda muitas pastagens que foram desmatadas, estão com baixa produtividade, então a gente pode intensificar essas pastagens, a gente pode promover integração com outras culturas,
ILPF, com a agricultura, integrar a pecuária com a agricultura, com a floresta. Então, o desafio do produtor, no meu ponto de vista, é um pouco esse. A gente tentar agregar valor ao nosso produto sustentável. E tudo isso, de certa forma, outro dia uma pessoa falou num debate, soluções da natureza, quer dizer, o produtor aprendendo muito com a natureza. Então, o plantio direto não deixa de ser uma solução da natureza, a gente reproduzindo um pouco o que a natureza já faz. O consorciamento de várias culturas, a integração com outras culturas também é uma solução. O combate biológico que foi apresentado, também a própria natureza controlando suas pragas, suas populações. A conservação de APPs, de reserva legal, você ter a conservação, quer dizer, reproduzir, manter, né, a biodiversidade viva dentro da fazenda, numa parte da fazenda. A questão do carbono neutro, né, é um aprendizado também. A floresta estabilizada, ela emite gases do efeito estufa e ela sequestra ao mesmo tempo. Então, a floresta é meio equilibrada em termos de carbono. E uma fazenda bem manejada também pode ser carbono neutro, ela pode estar equilibrada. Porque diferente da Europa e dos Estados Unidos, do hemisfério norte, lá, como você é obrigado a confinar o gado uma parte do ano por causa da neve, lá calcula-se apenas as emissões entéricas dos gases do efeito estufa da pecuária. Então, quando vocês veem os estudos mundiais, as emissões da Europa, dos Estados Unidos, da própria China, lá são só emissões. No Brasil, a gente tem que calcular balanço, porque além da floresta, que é um estoque de carbono conservado, o nosso sistema produtivo também pode ser fixador de carbono no solo. Então, num primeiro momento, uma pastagem degradada, quando você intensifica ela sequestra carbono da atmosfera e fixa carbono no solo, que o carbono nada mais é do que o capim, a raiz do capim, quer dizer, essa pastagem bem manejada, né? O manejo rotacionado também é uma forma que a gente... soluções da natureza que a gente traz para o negócio também, quer dizer, você controlar a ocupação naquele piquete, de forma a não prejudicar aí a pastagem. Então, eu vejo que essa é a agenda, o que seria o pacto do pecuarista, seu compromisso em produzir mais, atender essa demanda mundial por alimento, mas produzir mais respeitando a legislação que garante conservação da biodiversidade e buscando uma produção carbono neutro, uma produção de baixos... Uma produção aí que não comprometa o clima global, né? Então, alimentar o mundo produzindo alimentos. Eu acho que esse que é o nosso desafio. Eu acredito piamente que o Brasil, por causa dessas características, a gente tem condição de alimentar o mundo produzindo alimentos. Essa é a nossa estratégia. Para isso, a gente depende dos governos estaduais e federal, né, para darem celeridade à regularização ambiental, à regularização fundiária. Então, a gente tem essa dependência de uma solução para a regularização ambiental e fundiária, principalmente ambiental, porque é a complexidade de se produzir com biodiversidade. No hemisfério norte, na Europa, o discurso deles de sustentabilidade é totalmente diferente do nosso. Por quê? Porque eles não têm biodiversidade e não têm condições de ter uma produção carbono neutro. Então, o que lá para eles é sustentável é desintensificar. Eles já estão muito intensificados. Eles têm na Irlanda, que eu tive num evento fazendo uma apresentação, eles acharam super estranho quando eu falei da intensificação no Brasil como uma questão, uma oportunidade de sustentabilidade. Um produtor levantou a mão e falou, não, isso não pode ser, aqui a gente precisa desintensificar, a gente já tem muita lotação, a sustentabilidade aqui na Irlanda é desintensificar. Falei, não, no Brasil é intensificar, é diferente, porque a gente tem áreas abertas com baixa produtividade e com pouca fixação de carbono nesse solo. Então, só para vocês entenderem a diferença dessa agenda Brasil para essa agenda internacional, porque essas demandas de fora vêm pressionar a nossa produção e vêm, às vezes, difamar, confrontar o nosso modelo de produção.
Então, além da questão da intensificação, temos outra questão também que é reflorestamento. Europa e Estados Unidos têm uma necessidade, China, de reflorestamento com espécies nativas. No Brasil, nós já temos muitas espécies nativas, muita biodiversidade, mais de 60% do território. Eu acredito que a gente deva, se for para estimular plantio de árvores produtivas, integração da pecuária com floresta produtiva, seja eucalipto, seja baru, precisamos desenvolver espécies arbóreas brasileiras que possam ser integradas aí com a pecuária, trazendo lucratividade. Então, temos um desafio de pesquisa forte. E tem uma articulação internacional que prejudica muito a imagem do agro brasileiro, que é a questão do desmatamento zero. Então, vem uma frente de articulação liderada aí por algumas instituições ambientalistas, pregando o desmatamento zero. Quer dizer, eles acham que para salvar o mundo não podemos desmatar mais nenhuma árvore. E essa agenda é uma agenda muito do GTPS, porque além dos pecuaristas e as indústrias de insumos e serviços, nós temos também outras categorias: indústrias frigoríficas, varejo e restaurantes, bancos e terceiro setor, as ONGs. Essas 4 categorias, elas têm um compromisso com a agenda brasileira, mas elas têm um compromisso global, né? Algumas das instituições do terceiro setor são internacionais, são as maiores ONGs aí do mundo. As indústrias frigoríficas, que num primeiro momento eram brasileiras, se internacionalizaram, então elas começam a sofrer pressão dos investidores, os próprios acionistas europeus dessas indústrias frigoríficas começam a pressionar. O consumidor europeu, uma vez que elas vendem para a Europa, vendem para os Estados Unidos, esse consumidor do hemisfério norte já é mais exigente. Então, as indústrias frigoríficas se tornam vidraça, junto com varejo e restaurantes, as grandes redes de supermercados, as grandes redes de fast food que compram carne, que compram grãos do Brasil, se tornam vidraça, e no GTPS é o fórum onde a gente debate esse pacto mais global. Então, eu parto do pacto brasileiro, do compromisso, os desafios da porteira para dentro, e vamos para um pacto mais global, que na apresentação até do ano passado que eu fiz aqui na Agrotins, eu tinha acabado de lançar essa ideia de um pacto agroambiental no GTPS, conseguimos avançar, conseguimos a assinatura, levamos um compromisso dos associados do GTPS com uma pecuária sustentável, um alinhamento entre todas essas categorias, e eu vou falar um pouco desses critérios aí. O primeiro, repudiar continuamente o desmatamento ilegal, repudiar a grilagem de terras, principalmente grilagem de terras públicas, repudiar o trabalho escravo infantil, repudiar a invasão de terras indígenas, unidades de conservações e parques. Então, isso tem que ser um compromisso de todos. Quer dizer, vamos ter o desafio de intensificar nossas propriedades, regularizar nossas propriedades e, ao mesmo tempo, combater as ilegalidades. Depois a gente caiu nesse desafio que a gente depende do governo, que é a implementação do Código Florestal. Sem isso, nada avança, é um entrave a implementação, essa complexidade de lidarmos com biodiversidade. Quer dizer, há tantas décadas aí esse código já existia, foi revisado em 2012, e mesmo assim ainda falta implementação para trazer segurança jurídica para o nosso setor, para o agro, para a agropecuária. Tem uma celeridade na análise do CAR, no Mato Grosso é o Cadastro Ambiental Rural. O governo federal anunciou agora o Analisa CAR, que é uma dinamização da análise dos CARs para ser uma coisa mais tecnológica, mais dinâmica, mais rápida. Então, a gente depende disso para conseguir separar o joio do trigo, mostrar aí que existem bons produtores, que a maior parte dos produtores está regularizada, está buscando se regularizar. Em adicionalidade ao Código Florestal, então, quer dizer, você já é obrigado a conservar de 20% a 80%, dependendo do bioma que você estiver, mas tem uma pressão mundial por mais conservação. Então,
a gente criou um item também do compromisso dos associados aí, que é a questão do PSA, que é o pagamento por serviço ambiental. Então, se tiver alguma exigência mundial para a gente conservar além do Código Florestal, isso tem que ser remunerado. Então, o pagamento por serviços ambientais remunera o serviço ambiental prestado por essa biodiversidade que está excedente ao Código Florestal. Então, se o Código já te obriga a conservar 35%, você tem 10% passível de desmatamento, então você tem o direito de desmatar, tem que ter esse direito assegurado, isso é segurança jurídica, é respeitar o Código Florestal tanto na conservação quanto no direito de produzir, de consolidar essas áreas, mas o produtor pode ter uma questão comercial, alguém, um fundo internacional ou empresas do hemisfério norte aí, que precisem compensar suas emissões ou precisem provar que estão conservando biodiversidade, elas podem negociar com esse produtor um valor para ele receber pelos serviços ambientais. Então, o serviço ambiental é uma nova commodity que está vindo, que a gente cuida da floresta, ela presta um serviço e a gente recebe por esse serviço. E na área produtiva, acho que já foi bem falado, né? A gente no pacto aí do GTPS, a gente também falou o que o Cruzeta citou no final. O reconhecimento do bom produtor, quer dizer, esse consumidor pagar mais por um produto comprovadamente sustentável, acho que é uma agenda importante, porque a gente vai estimulando sempre a replicação dessas boas práticas. A questão das melhorias contínuas, então o GTPS, a gente tem o GIPS, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, então a gente está analisando sempre nossos indicadores, sempre observando essas evoluções, e a intensificação sustentável, que traz melhora no balanço de carbono, então um estímulo também à criação do mercado de carbono para estimular o bom produtor. Além de vender carne, a gente vai poder vender crédito de carbono, a gente vai poder vender serviços ambientais, são as novas commodities aí que chegaram para ficar. O mercado não tem como a gente combater aí as mudanças que estão acontecendo, então a gente tem que se preparar para estar moderno. E importante também, o último pilar, eu acho, aí a questão é a comunicação, a importância de pessoas como nós aqui estarmos debatendo, a importância que a Agrotim está dando a esse tema da pecuária sustentável, a gente saber se comunicar bem, explicar a complexidade de se produzir com biodiversidade, a complexidade de implementação do Código Florestal, e está sempre reforçando que o Brasil pode atender as duas demandas mundiais, o Brasil tem condições de atender a demanda por produção de alimento, aumentar a oferta de alimento e também reduzir as mudanças do clima. Então, o Brasil tem o que poucos países têm. Nós podemos produzir mais, melhorando o balanço de carbono e conservando biodiversidade por lei. Acho que era isso, gente, minha contribuição. Bom, agradecer ao Caio, ao André, ao Eduardo, excelentes colocações, muita coisa que dá para a gente conjugar com o nosso estado, alguns aprendizados muito interessantes. Foi dito aí sobre compensação ambiental e tal, mas eu queria fazer um gancho com a nossa tema da Agrotins, que é 4.0. E eu vi vocês falando, não com tanta profundidade como eu imaginaria ouvir, a parte de melhoramento genético dentro desse sistema, quer seja esse do Mato Grosso, quer seja esse do pastejo Vazan, porque eu acho que é uma grande sacada para a gente produzir mais e menos, né? Eu acho é uma questão de sustentabilidade. Se eu produzir mais animais em menos espaço, eu vou pressionar menos o meio ambiente por desmatamento. E também essa questão do Mato Grosso que ele colocou, a gente ouviu uma fala anterior sobre a questão de baixo carbono, a carne de baixo carbono, que eu acho que nesse projeto Vazan, com esse que o colega do Mato Grosso colocou, é bastante interessante. Uma outra questão também nesse sistema de agroecológico às vezes a gente está muito pressionado pelos indicadores econômicos e lida muito com a produtividade. E às vezes você alcançar altos índices de produtividade não quer dizer que é tão rentável, né?
Então, quando ele começou a colocar aí o índice de prenhez das primíparas, até me alegrou, porque eu imaginei que ele não fosse chegar a isso. Então, ele deve ter aí um manejo racional, uma seleção de matriz, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria, então, assim, de maneira geral, colocar para vocês, assim, essa pecuária do futuro, vocês imaginam ela somente dentro de um contexto agroecológico ou intensificação da produção com o uso realmente de mais tecnologia? Olha, muito, muito bem colocado isso, Adeni. Essa dúvida, isso que você colocou por último, acho que é o grande mote nosso, equilibrar essas duas coisas, né? A questão da produtividade e da nossa eficiência econômica, a questão ecológica, né? Isso, na minha opinião, é uma coisa que não dá para caminhar uma coisa sem a outra. A questão econômica, ela é uma parte aí fundamental, a questão da sustentabilidade do processo, dos índices de produtividade que a gente tem, e a intensificação é uma parte fundamental desse processo todo. Agora, a agroecologia, ela é uma nova tecnologia que a gente está aprendendo, estamos desenvolvendo ela, já tem aí algumas iniciativas muito avançadas nesse sentido, mas ainda carente, eu acredito, de você colocar isso sendo praticado em larga escala. Ainda estava conversando com o Caio sobre isso, e se você paralelo, assim, uma comparação de você, por exemplo, que era o plantio direto há 40 anos atrás, para o que é o plantio direto hoje na agricultura. Foi uma revolução total na agricultura nossa, na agricultura do país, a agricultura tropical, né? E no início ele é visto com certa desconfiança, achando que aquilo era uma coisa meio de um pessoal lá daquela região, lá do Paraná, e aquilo não tinha nada a ver, não ia surtir efeito. É só um paralelo, não comparando exatamente uma coisa com outra, mas comparando o que é uma nova tecnologia quando ela é trazida aí para a luz. E no nosso caso, da nossa pecuária, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso negócio, né? E bem observado, Adeni, que nem sempre o melhor índice que você atinge naquele quesito que você está avaliando, por exemplo, prenhez, de algum item, mas tem outros índices também, ganho de peso, nem sempre você ter o melhor quer dizer que você tem uma empresa, uma fazenda mais viável economicamente, mais que tem os melhores índices econômicos, tá? Minha observação. A tentativa de confundir o pecuarista de que maior produtividade é igual a maior lucratividade. E isso não tem relação. E a agroecologia, ela não significa baixa tecnologia, significa muita tecnologia, porque ela precisa de bastante conhecimento por parte do pecuarista, bastante capacitação das equipes de trabalho e muita capacidade de processar os dados. Porque a agricultura, melhor dizendo, a pecuária convencional, que se está querendo vender como uma pecuária moderna, na verdade, as pessoas simplesmente copiam fórmulas que são entregues através de diversos canais que fazem que o pecuarista acredite que essa é a única saída, enquanto que a gente que trabalha com agroecologia, nós buscamos a capacitação das pessoas, proprietárias de trabalho, para que eles e elas tomem as rédeas do seu negócio, conseguindo entender o que é o mais adequado para a sua situação específica e conseguindo, com isso, obter os melhores resultados econômicos e, claro, de sustentabilidade ambiental. A gente não está atrás de medalha de quem produz mais. Nós queremos que as pessoas consigam viver melhor, tendo vidas dignas e, através disso, produzindo alimentos, que é uma atividade ambiental importantíssima, também
melhorar a preservação do planeta. Acho que uma coisa não é contraditória à outra, né? Até poderíamos ter um termo aqui, intensificação agroecológica, né? Não quer dizer que a intensificação não seja agroecológica. E trazer um dado aqui interessante, né? A China, a Ásia, ultimamente pressionou o Brasil por produzir mais carne bovina, a população está tendo mais acesso a carne, está conseguindo ter mais recurso financeiro para consumir carne bovina, não tinham o hábito de consumir carne bovina, agora eles têm dinheiro e descobriram a carne bovina. Então isso já foi um fator de estímulo à intensificação no Brasil forte, a gente tem que produzir mais, tem mercado, né, para a gente produzir mais. E saiu, acho que há uns 10 dias atrás, uma notícia que a China o governo chinês estava autorizando as famílias a terem 3 filhos. Então eles estavam limitados a 2 filhos, e foi para 3 filhos, porque a economia depende, né, o capitalismo aí depende de estar em crescimento, estar tendo mais força jovem para trabalhar, mais consumidores, enfim. Então, isso pressiona, né, a gente para produzir mais alimento, mas o nosso desafio é conseguir produzir mais alimento de uma forma agroecológica, mantendo nossas características, talvez mantendo aí uma boa parte da nossa pecuária a pasto, né, uma intensificação a pasto, promovendo essas integrações com outras culturas. Então, acho que a gente tem tudo para conseguir intensificar, gerar lucro de forma sustentável. Obrigada. Eu só queria complementar dizendo que esse pacto, né, pela pecuária sustentável e pela pecuária do futuro, ela depende desse diálogo aberto entre todos os atores dessa cadeia de valor, né? Do pecuarista e desse pecuarista compromissado com essas mudanças, né? Desse pecuarista organizado nessas organizações comprometidas com as gerações futuras, né? Com os ambientalistas abertos e dispostos a dialogarem harmonicamente, com os governos, né, também dispostos a encararem, né, a questão ambiental com seriedade, né, e não esquecendo de que o Brasil precisa ser protagonista nesse processo de produção mundial de alimento com responsabilidade ambiental. Então, eu acho que é essa proposta dessa discussão da construção dessa pecuária sustentável, né, com o compromisso para o futuro. E aí, nesse sentido, eu quero agradecer demais a participação de vocês 3, que têm essa visão, né, dessa construção possível para essa pecuária, né, e que o Brasil volte a ser protagonista mundial nessa discussão. Então, agradeço muito. Infelizmente, não vamos poder abrir para o debate, porque aqui nós estamos numa maratona, né, de palestras, mas com certeza traremos vocês novamente para aprofundar esse debate que é importantíssimo nesse momento para o Brasil. Muito obrigada a todos, né, e espero revê-los muito em breve. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada aos palestrantes. O tema foi Pecuária Sustentável, um pacto para o futuro. Eu volto já, depois do intervalo.